vamos compartilhar, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E o tema dessa ministração hoje é a seguinte: as 3 verdades da crucificação. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu sei que a crucificação de Cristo, e não só a crucificação propriamente dita, mas tudo o que envolveu a crucificação de Jesus antes, durante e depois, existem muitas coisas a serem ditas sobre a crucificação. Mas eu quero tratar com vocês aqui apenas de algumas delas, Então hoje o tema da ministração, se você tem hábito de anotar, o tema é esse: as 3 verdades da crucificação. Eu quero começar, queridos, dizendo para vocês algo que eu creio que a maioria aqui sabe. Deus tem um chamado e uma vontade dele para as nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém. Nós fomos chamados por Deus para fazer a sua vontade. Amém? Agora a grande questão é, se eu te perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida, e aí você pode pensar no seu chamado, na sua vocação específica. E não é disso que eu quero falar exatamente hoje, porque nós sabemos que cada um de nós, se você é cristão, você tem dons dados por Deus. E se você tem dons dados por Deus, você tem uma vocação a cumprir no corpo de Cristo. Sim ou não? Sim. É isso que a Bíblia nos diz, que todos podem cooperar, todos participam da edificação do corpo de Cristo, sob a lógica do dom espiritual. Amém? Mas quando eu pergunto para a igreja, pergunto para você, qual é a vontade de Deus para nós como cristãos? O que vem à sua cabeça? Você consegue parar aí um pouquinho para pensar? Bom, basicamente, a grosso modo, nós podemos dizer que Deus deseja que sejamos imitadores de Cristo. Amém? Então, quando nós chegamos assim, falamos assim, nós queremos cumprir a vontade de Deus. Ou quando nós vamos para o nosso quarto de oração e dizemos assim, Senhor, que a sua vontade seja cumprida em minha vida. Você já deve ter feito essa oração, sim ou não? Você já deve ter entrado no seu quarto, naquele momento de contrição, ouvindo ali o nosso irmão, como é que chama? Eu gosto muito dele, o Som, como é que é? Juliano Som. Você foi lá, colocou o Juliano Som, e ele ministrando a sua vida. Ou então tem agora um que é bem uma bandinha que está mais conhecida, é Morada. Eu não sei se é Morada o nome. O nome da banda é Morada, Eu nunca sei se é o nome da banda ou da música, mas enfim, a música você coloca lá e aí você chora e fala, Senhor, eu quero que o Senhor cumprir a vontade do Senhor para a minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa, te contar, meu irmão. A vontade de Deus para os seus filhos é que nós sejamos imitadores de Cristo. Amém? Amém? Isso significa que a nossa vida, ela precisa ser baseada nos ensinamentos de Cristo, e não apenas nos ensinamentos, mas no estilo de vida de Cristo. Então você precisa entender como é importante esse tipo de oração que você faz. Quando você vai para o seu quarto, você ajoelha, ou você em pé, ou prostrado, não sei como você ora no seu lugar em secreto, e você fala assim, seja feita a tua vontade em mim. Você está dizendo, Senhor, eu quero ser o imitador de Cristo. Eu quero viver segundo aquilo que Ele ensinou, e não apenas isso, mas eu quero imitar os passos de Cristo nessa terra. Então você percebe que essa oração é uma oração séria. Amém? Quantos conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Amém. Então, queridos, para que nós possamos compreender um pouco melhor o que seria ser um imitador de Cristo, nós podemos pegar o Evangelho, os Evangelhos, e ali então nós vimos, ali está descrita a vida de Cristo, os passos que Jesus percorreu aqui no seu ministério terreno. E nós podemos nos basear em muitas coisas para descobrir o que significa ser imitador de Cristo, como nós podemos entender o que é essa imitação de Cristo. Inclusive tem um livro com esse tema, A Imitação de Cristo, um livro bem antigo, muito conhecido e muito tradicional da literatura cristã, um livro recomendável.
Mas eu quero focar aqui, queridos, como nós podemos imitar Jesus no que diz respeito à crucificação, mas não apenas na crucificação em si, mas de tudo o que envolvia a crucificação. E eu quero ressaltar aqui para vocês o que nós aprendemos com a crucificação de Jesus. E eu quero trazer para vocês, a partir dessa lógica, eu quero trazer para vocês alguns princípios de vida do que nós aprendemos com essa crucificação. Porque, como eu insisto, você provavelmente em algum momento da sua vida você disse: eu quero fazer a vontade de Deus. Estava subentendido que você queria ser o imitador de Cristo. Então vamos olhar o que Jesus fez no momento, ou melhor, no período que envolvia a sua crucificação, quer seja antes, durante ou mesmo até depois. Amém? Para que nós possamos entender um pouquinho isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. E nós vamos ler do 36 ao 39. Mateus 26, 36 ao 39. Se você quiser acompanhar no telão, nós temos então o texto escrito ali no telão, né? O que aprendemos com a crucificação de Cristo? Mateus 26, 36 a 39. E diz assim, é um texto bem conhecido da palavra do Senhor, e diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Então, sobre o que Jesus estava falando aqui, queridos. Quando Jesus vai ao Getsêmani e ele chama 3 discípulos dele para orar com ele, para estar com ele naquele momento, a Bíblia fala que o coração de Jesus estava angustiado, e um nível de angústia, que como a Bíblia diz aqui no texto, a angústia de Jesus era uma angústia muito forte, era uma tristeza que chegava à sensação de morte. É isso que a Bíblia fala aqui. E Jesus então está diante de Deus, orando por quê? Porque ele sabia que o próximo passo que ele tinha que dar era ir em direção ao cumprimento final do propósito dele, que era ir até Jerusalém e ser crucificado. Então, diante da crucificação, da iminente crucificação de Jesus, ele vai para o Getsêmani e ele expõe o coração dele para Deus. Fala: Senhor, eu estou angustiado, a minha tristeza, ela é até a morte, ela é muito grande, mas existe uma coisa que eu preciso dizer para o Senhor, ó Pai: que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade em mim. Então, diante da crucificação, a primeira coisa que nós podemos aprender com a crucificação de Jesus é a seguinte: que nós devemos agir baseado no nosso amor a Deus. Amém? Amém. Então, se você quer entender o que é imitar a Cristo, se você quer entender o que Deus quer, quando você fala assim: eu quero fazer a sua vontade, uma coisa que eu quero dizer para você: Deus quer que as suas ações sejam baseadas no seu amor por Jesus. Amém. O seu amor por Deus. Amém? Amém? Não apenas as suas ações, mas as suas palavras, os seus pensamentos, eles sejam comandados, eles sejam guiados pelo amor que você sente por Deus. Porque quando Jesus estava aqui diante de uma situação muito complicada, porque você imagina, irmãos, ele sabia que ele estava indo para a morte. E como você sabe, biblicamente falando, teologicamente falando, Jesus era 100% homem e 100% Deus.
As duas naturezas coexistiam em Cristo como nunca coexistiram em nenhum outro homem, e isso nunca mais vai acontecer. Então, quando Jesus fala que a tristeza dele era para a morte, é a alma dele, vamos dizer assim, a humanidade dele clamando por misericórdia diante de Deus. E ele sabe que ele vai ser crucificado. E ele sabe que aquilo seria uma situação muito difícil e muito complicada. Jesus tinha o quadro completo na sua mente. Por isso ele chega diante de Deus e ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo, ele então continua a sua oração e ele diz: mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E por que, queridos, Jesus faz isso? Por que Jesus escolhe submeter a vontade dele à vontade de Deus? Por que, irmãos? Porque nós, eu e vocês, escolhemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. O que nos motiva a fazer isso? É a igreja? É o pastor? É o seu crush que você quer conquistar? Crush. É o crush. Ou então, o que nos motiva, irmãos, a submetermos a nossa vontade, à vontade soberana, plena e maravilhosa de Deus? É o nosso amor ao Senhor, é a nossa capacidade de entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Deus, todas as ações de Deus, por mais incompreensíveis que elas sejam, elas são atos de amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando Jesus escolhe, quando toda a escolha de Jesus foi feita, tendo como ponto de partida o amor de Deus, o amor do Pai, mesmo quando isso é sacrificial. Então, quando nós devemos submeter a nossa vontade a Deus? Sempre. Amém, irmãos? Sempre. Mesmo que isso seja sacrificial para a nossa carne. Mesmo que isso seja conflitante para nós. Se a sua vontade prevalecer em detrimento da vontade de Deus, significa então que você está deixando de imitar a Cristo. E nós, como cristãos, fomos chamados para sermos imitadores. Amém, irmãos? Então, se eu falo para você assim, Deus quer que nós imitemos a Cristo. Amém? E significa o quê? Que nós temos que viver como Jesus viveu, baseado nos ensinos que Ele nos deu. A crucificação nos aponta alguns desses princípios. E o primeiro que a gente vê aqui em Getsemane é que Jesus baseava as suas decisões na compreensão que ele tinha do amor de Deus sobre a sua vida. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, preste muita atenção. Somente faz a oração de Getsemane quem ama a Deus. Vocês entenderam isso? Amém. Quem entendeu isso, diz amém. Amém. Olha para mim, tem gente que está comendo bola. Só faz a oração de Getsemane quem de fato ama a Deus. E qual é a oração de Getsemane? A oração de Getsemane é: eu submeto a minha vida e toda a minha vontade a Deus, por entender que Deus é maior, melhor e mais perfeito do que eu. Amém? Quem entendeu o que eu estou dizendo? Porque quando nós, irmãos, não estamos ainda compreendendo a dimensão de fazer a vontade de Deus e sermos imitadores de Cristo nesse mundo, o que normalmente nós fazemos? Nós usamos subterfúgios, desculpas, nós criamos caminhos para ignorar a vontade de Deus. Nós distorcemos a verdade e transformamos a verdade em algo relativo. Nós relativizamos aquilo que Deus fala. E chegamos até a transformar a verdade em mentira. Simplesmente para não nos submetermos à vontade plena do Senhor. Mas se você chegou no seu quarto, como eu disse no começo, e orou: Senhor, eu quero ser um imitador, eu quero cumprir a sua vontade. Então a vontade de Deus para a sua vida é que a sua vontade morra. Amém? Essa é uma das coisas que nós precisamos aprender no cristianismo. O cristianismo é um caminho de morte, irmãos.
Quem ganha a vida perde, quem perde ganha. É isso que o cristianismo prega. É isso que Jesus pregou. E não há meio termo nesse negócio todo. Então quando Jesus está ali, ele podia falar assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor. Eu não quero ir para a cruz, e de preferência, Senhor, manda uma garrafa de Coca-Cola e 2 sanduíches aqui, porque eu estou com fome. Não é verdade? Para quem gosta de Coca, né? Para quem não gosta, manda um suco natural aí para nós e vamos que vamos. Mas não foi isso que Jesus fez não, irmãos. Não foi isso não. O que Jesus fez foi assim: ó, seguinte, Senhor, eu sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor é maior do que isso tudo, e o Senhor merece o meu sacrifício, o Senhor merece a minha oferta sacrificial. Quem entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? Existe muito pouco sacrifício na igreja de Jesus nos dias de hoje, sim ou não? Sim. Existe muita pouca disposição de abrir mão para aquele que é digno que você abra mão, sim ou não? Sim. Então nós temos uma crise existencial espiritual na igreja de Cristo nos dias de hoje, sim ou não? Sim. Então nós precisamos mudar isso, irmãos, porque eu e você somos escravos de Cristo e não há margem para outro tipo de vivência. Se desejamos fazer a vontade de Deus, seremos imitadores de Cristo. Sendo imitadores de Cristo, olhando para a crucificação, Jesus se entregou, mesmo não sendo culpado. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para você: nós aprendemos com a crucificação de Jesus a agir baseado no nosso amor a Deus. Amém? Vamos então para o segundo texto. Se você puder, abre a sua Bíblia, continue com a Bíblia aberta em Mateus. Nós vamos só ler em Mateus hoje, tá? Mateus 27. Mateus 27. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Mateus 27, do 11 ao 14. Vamos lá ler o texto. A palavra de Deus diz assim, versículo 11: E foi Jesus apresentado ao presidente, e na minha tradução está o presidente. Alguma tradução está diferente disso? Ao governador, né? E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente ou governador estava muito maravilhado. Amém? Queridos, primeira coisa que eu disse aqui, nós aprendemos com a crucificação a agir baseado no nosso amor a Deus. A segunda coisa que eu acho fundamental é que com a crucificação nós aprendemos a confiar na justiça de Deus. Amém? Amém. Jesus está perante os líderes ali os líderes responsáveis, representantes do Império Romano naquele lugar, e não só esses, mas os líderes religiosos de Israel. E quando ele é questionado sobre aquilo que ele estava fazendo, e quando ele é confrontado pelos anciãos, a Bíblia diz que Jesus fica calado. Ele não responde. E interessante que diz que o governador ou presidente, daqueles que queriam matá-lo, daqueles que queriam o seu mal, qual foi a atitude dele, irmãos? Hein? Jesus se calou. Jesus podia se defender. Jesus podia reclamar para que uma legião de anjos viesse protegê-lo. Ele tinha essa autoridade.
Jesus tinha argumentos suficientes para combater todas as acusações que pesavam contra ele, porque Jesus Cristo conhecia a mente e o coração dos homens, e ele tinha como refutar isso. E nós vimos Jesus fazendo isso em vários momentos, quando tentaram enganar Jesus, ou colocar Jesus em situações complicadas, não é verdade? Os homens tentavam cercar Jesus com a sua sabedoria humana, e Jesus então, baseado na sabedoria divina, quebrava os argumentos dessas pessoas. Mas naquele momento chave da vida dele, quando ele estava próximo a ser crucificado, diante da acusação, diante da afronta, diante da possibilidade de ser injustiçado, o que Jesus faz, irmãos? Jesus ele se cala. Ele é como ovelha muda indo ao matadouro. É assim que Jesus se comporta. Diante da injustiça, nós devemos imitar a Cristo. Você quer saber o que significa ser um imitador de Cristo? Significa que nós precisamos aprender a confiar na justiça divina. Diga amém. Nós precisamos parar, queridos, de agir baseado na nossa justiça própria. Porque quando nós agimos na nossa justiça própria, isso é sinal de imaturidade espiritual. A pessoa que é imatura espiritualmente, ela sempre invoca a sua própria justiça para justificar as suas ações, as suas atitudes, como ela reagiu a determinadas situações. Mas entenda algo que eu vou dizer para você. Muitas vezes Deus vai nos chamar e vai nos orientar e vai nos mandar ficar calado diante das injustiças. Sim ou não? Sim. Mas quando eu digo, eu quero deixar claro aqui, para que você não confunda o que eu estou dizendo. É interessante a relação de Deus com o conceito de justiça. Preste muita atenção. Ao mesmo tempo que Deus nos impulsiona a valorizarmos a justiça que beneficia o outro, este mesmo Deus nos ensina a abandonar o nosso senso de justiça própria. Vocês entenderam isso? Quem entendeu isso? Levante a mãozinha. Você entendeu? É estranho essa lógica de Deus. Porque quando Deus ele fala sobre justiça, Ele valoriza, Ele nos incentiva a sermos agentes que promovem a justiça, mas a justiça que beneficia essencialmente o outro. E quando diz respeito a nós individualmente, Deus fala que a nossa justiça própria não pode ser o padrão da nossa conduta, e que nós devemos confiar na justiça dele. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Diante daquela condenação injusta, da acusação de homens que não podiam acusar Jesus, Jesus se calou. Então quando eu falo assim, eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero ser um imitador de Cristo, diante desta oração, a nossa justiça tem que ser a justiça de Deus por nós. Nós vamos confiar nisso. Nós precisamos saber que Deus, no seu devido tempo, toma a nossa causa. Que Deus é o justo juiz. Que Deus não permite que a injustiça prolifere. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Sabe por que isso é importante? Eu vou te explicar por que isso é importante. Porque quando nós somos tomados pelo senso de justiça própria, normalmente nós saímos por aí machucando e ferindo pessoas, falando bobagem, pecando contra Deus, expondo o caráter amoroso de Deus diante das pessoas, e por aí vai. São erros atrás de erros. Pare para pensar. Pare para pensar. Todas as vezes que você foi injuriado de alguma forma, que você se sentiu prejudicado, e você como cristão, se encheu de justiça própria e falou assim, eu vou resolver esse negócio. A maioria das vezes você fez besteira.
A maioria. A maioria das vezes você trocou os pés pelas mãos. A maioria das vezes não deu certo o que você planejou fazer. Pense no relacionamento. Eu sempre cito relacionamentos porque são as relações mais próximas que existem. Numa relação de marido e mulher, se quando um marido ou uma esposa é injustiçada, ela fala assim, eu vou resolver esse negócio, é agora. Ou ele fala assim, eu vou resolver esse negócio, é agora. O que dá, irmãos? Dá ruim. Dá ruim. Mas quando há um coração quebrantado de dizer assim, eu vou acreditar que a justiça de Deus vai se manifestar e vai mudar essa realidade, então nós estamos abrindo a porta para o Espírito Santo de Deus agir. Porque onde existe justiça própria, não existe o mover de Deus. Acho que ninguém entendeu. Amém. Vou repetir. Onde existe justiça própria, não existe o mover do Espírito Santo de Deus. Amém. Por isso você vê que muitas vezes as suas ações te prejudicam mais do que te beneficiam. Porque você não deixou Deus fazer. Jesus, diante da afronta, ele se calou. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha para mim. Quem me conhece sabe que eu sou combativo. Eu amo. Eu falo assim, eu estava brincando outro dia conversando com o pastor Fábio, pastor lá da Praia Grande. Falei para ele assim, ó. Nossa, eu amo uma discussão. Parece que eu me alimento de uma discussão. Isso antigamente, hoje não, porque hoje eu estou mais suave. Mas eu sou combativo, né? Normalmente essa é a minha tendência. Pelo meu perfil, pelo meu temperamento. Mas, queridos, uma coisa eu aprendi com o meu Senhor. Quando se trata da injustiça que é cometida contra mim, a minha posição sempre foi sofrer o dano. Sempre. Porque eu entendo que se eu deixar o velho Adão pular da moita, desculpa a expressão, mas vai dar merda. Vocês entenderam? É isso. Então é uma luta para que a gente cale a voz do nosso eu e deixe que Deus faça e haja. Amém, irmãos? Amém. Então, nós aprendemos com a crucificação de Jesus, primeira coisa, né? Nós estamos falando aqui que aprendemos a agir baseado no amor de Deus. Segundo, nós aprendemos a confiar na justiça de Deus. E terceiro e último ponto, Mateus 27. Mais para frente um pouquinho, por favor. (27, 45 a 50), desculpa. Mateus 27, 45 a 50. A crucificação propriamente dita, né? Vamos ler? Versículo 45 diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Amém? Preste atenção, irmãos. Nós estamos falando sobre imitar a Cristo. E o que nós podemos aprender com a crucificação? Eu disse que nós podemos aprender com a crucificação a agir baseado no nosso amor a Deus. Eu também disse que nós podemos aprender a confiar na justiça de Deus. E o terceiro e último ponto é que nós podemos aprender a esperar o tempo do livramento. Amém?
Deixa eu tentar te explicar uma coisa sobre a crucificação de Jesus. Talvez você saiba, talvez você não saiba. A morte por crucificação era uma morte comum naquele período. Era uma das mortes mais vergonhosas e ela era destinada aos rebeldes contra o governo romano, contra os prisioneiros, os bandidos, os piores bandidos, por assim dizer, da época. E eles ficavam crucificados à beira do caminho, né? Então as cruzes eram colocadas ao longo da estrada para que aquelas pessoas que passassem pelo local pudessem ver isso e isso ser visto como sinal de alerta, né, para os demais. E existe um fato que é importante nós entendermos sobre a crucificação. A crucificação era uma morte lenta e ela não era uma morte rápida. Às vezes ela demorava dias, né? E ela era uma morte muito dolorosa e muito sofrível, porque as pessoas ficavam ali penduradas no madeiro, eram quebradas, né, as juntas dentro da parte de baixo, né? E para que eles não conseguissem sustentar, vocês entendem? Eles não podiam sustentar, porque daí então todo o peso do corpo vinha sobre as mãos. Mas essa morte ela não era rápida, ela era uma morte lenta. Era uma morte que durava muito tempo. Era para expor a pessoa por muito tempo a vergonha e a dor. Essa era a finalidade da morte pela crucificação. E eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que Jesus ficou 3 horas crucificado, né? Foi aqui quando começa, né? Fala aqui no versículo 45, né? Dá mais ou menos uma perspectiva do tempo, né? Foi da hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e foi exatamente na hora nona que Jesus então exclama, e logo depois então ele falece. Aquilo que era para ser uma morte lenta, dolorosa e vergonhosa, ela não foi. E eu acho interessante a gente parar para pensar nisso, porque eu acredito que, irmãos, no livramento de Deus para a nossa vida, amém? Amém, irmãos? Quem é discípulo de Jesus, quem quer ser um imitador de Cristo, quem compreende a vontade de Deus, sabe esperar o tempo do livramento. Às vezes você está numa situação difícil. Jesus ele foi para a cruz e aquilo poderia demorar muito tempo. Poderia demorar mais do que demorou. Mas aprove a Deus que aquilo demorasse até a hora nona. Deus definiu que o ato da crucificação propriamente dita terminasse na hora nona. Então, irmãos, nós como cristãos precisamos entender e esperar o tempo do livramento de Deus. O livramento de Deus para mim e para a sua vida está marcado para a hora nona, amém, irmãos? É isso que nós precisamos compreender. Deus tem um tempo certo, o momento correto, a forma precisa de agir para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. O discípulo, aquele que quer fazer a vontade de Deus diante do sofrimento, das dificuldades, da dor, da tristeza, da angústia, ele não busca refúgio em si mesmo, ele não busca refúgio nas coisas, ele pode até ficar ansioso, mas ele submete a ansiedade dele ao Senhor, porque ele sabe que o livramento vem na hora nona. Ele sabe que Deus tem a hora certa para fazer a coisa. Deus tem a forma correta de agir. Vocês estão entendendo, irmãos? E o que nós muitas vezes percebemos é essa incapacidade, por imaturidade, por infantilidade, de perceber até onde Deus quer ir conosco, para dizer, findou a noite, chegou amanhã. Existe um texto, né, no Antigo Testamento que diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem. Jeremias, né? Irmãos, qual é o período desta noite? Eu não sei. Quando
vai ser amanhã? Eu também não sei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a sua noite pode durar 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, toda a sua vida. Mas a alegria virá pela manhã, porque se ela não vir enquanto você está aqui, ela virá quando você for habitar eternamente com o Senhor na glória. Glória a Deus. Existe uma expressão cunhada por um dos grandes místicos, né? E quando nós falamos místicos, irmãos, nós não estamos falando místicos no sentido que as pessoas entendem hoje, mas os grandes místicos do cristianismo eram pessoas que se dedicavam à contemplação. E eu não vou me lembrar o nome da pessoa que cunhou essa expressão, mas ele falava sobre a noite escura da alma. João de Deus. João de Deus, ele falava sobre a noite escura da alma. E relatos dizem que essa expressão foi cunhada por ele, porque essa dor que ele carregou, se eu não me engano, durou mais de 40 anos, 30, 40 anos, eu não vou me lembrar o prazo, mas não foi apenas um dia. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Ei, diminua amém, gente, misericórdia. Ô Jeová, deixa eu melhorar esse negócio aqui, peraí. Falei que você vai sofrer, que Deus vai demorar para te dar livramento, você ficou triste, né? Deixa eu falar para você aqui. Quem quer fazer a vontade de Deus, aprende a esperar o tempo do livramento. Amém. Sabe que o livramento virá na hora nona. Na hora nona. Vamos usar o texto aqui. Quem sabe esperar o tempo do livramento sabe que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela... Qual é o período da sua noite? I don't know, baby. I don't know. Sentiu, mano? Eu tenho a manha dos igrejas. Eu não sei, filho. Eu não sei quanto tempo Deus decide, às vezes, colocar você numa fornalha, em momentos de crise, dificuldade, onde Ele está moldando o seu caráter, transformando a sua vida, mesmo sem você compreender, para que quando amanhã brilhar, você possa falar assim: bendito seja o nome do Senhor. Amém. Porque, queridos, quando Jesus entrega o Espírito, rende o Espírito, eu vou até pegar a expressão certa aqui, fala que, clamando como outra vez, ele rendeu o Espírito. Jesus então morre e ao terceiro dia ele ressuscita. A glória de Deus o envolve, ele vai habitar diante de Deus, assentado à destra de Deus Pai. Nós não sabemos o tempo do nosso livramento, mas nós sabemos de uma coisa: Deus nos dá a capacidade de esperar este livramento. E não só isso, pode ter certeza que o livramento sempre virá. Amém. Só que quando eu digo isso, pode ser que seja na eternidade. Eu tenho que completar, né? Porque eu não posso mentir para vocês. Eu podia muito bem chegar aqui na frente e fazer aqui, ó, vamos fazer a campanha da hora nona. Olha, tem uma ideia boa, hein? A campanha da hora nona, mano. Uma ideia legal. Eu podia chegar para vocês e dizer: ô irmão, vamos fazer a campanha da hora nona. Deus vai te libertar, vai te livrar na hora nona. Vem cá que o bicho vai pegar pro seu lado, traz oferta de 10 mil, de 1.000, de 500, vamos só pecar aqui oração. Vai ter que vender relógio, vai ser seu carro. Seu carro, sua casa. Que Deus vai te livrar na hora nona, aleluia. Só que, biblicamente, eu não posso falar isso. A única coisa que eu sei é que Deus provê o sustento necessário enquanto sofremos. O que eu sei é que vai ser no dia da volta do mundo.